Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Félix, eu sou engenheiro eletricista, sou pós-graduado em Engenharia Solar Fotovoltaica. Neste vídeo a gente vai falar hoje sobre o dimensionamento de clientes Grupo A. É algo que realmente é um pouco mais detalhado, tá? Iremos precisar de várias situações, desde o valor da tarifa da TUSD, desde o valor da tarifa da TE, para que a gente consiga fazer o dimensionamento. Hoje eu irei mostrar para vocês a fatura de um cliente que não tem microgeração e um cliente que já tem microgeração no dimensionamento na modalidade tarifária Grupo A. O que acontece? Esse cliente ele tem um custo mensal de R$ 21.431. Nele a gente tem três itens de fatura que é interessante, que é o quê? Que é o consumo de ponta, o consumo fora ponta e a demanda ativa. Matheus, o cliente vai gerar com a microgeração, o que é que ele vai descontar? Qual é o valor da fatura dele após a injeção do sistema de microgeração? O que realmente o cliente Grupo A ele vai descontar será o consumo de ponta e o de fora ponta. Só que, Matheus, eu tenho que simplesmente somar essas duas quantidades de consumo de ponta e de fora ponta? Não. Até porque o custo de TE do horário de ponta é diferente do fora ponta. Preste atenção, o valor unitário da fatura para o consumo de ponta é 3 ponto alguma coisa e para o consumo fora ponta é 0,42 centavos. Então, de 3 e um pouquinho no consumo de ponta para 0,42 no consumo fora ponta. Ou seja, há uma diferença aí, correto? Por quê? Porque o cliente Grupo A ele compra uma disponibilidade da concessionária para um faturamento, ou seja, para um consumo bem mais excessivo do que um cliente residencial. Contudo, este consumo ele deverá ser feito durante o horário do dia, tá? Das concessionárias do Grupo Equatorial Energia, ela varia entre as 8h30 da noite até as 6h30 do outro dia, e o horário de ponta é das 6h30 da tarde até as 21h30 do mesmo dia. Tudo bem? Esses são a diferença do horário de ponta e fora ponta. Deixa mais claro, Matheus, o que acontece? São duas modalidades de consumo, é o horário de ponta e o horário fora ponta. O horário de ponta é o horário das 18h30 da noite às 21h30 da noite. Se o cliente consumir energia neste horário, ele vai estar consumindo energia no horário de ponta, tudo bem? E se ele consumir das 21h30 da noite às 6h30 da tarde do outro dia, ele vai estar consumindo na modalidade tarifária horária fora ponta. O horário fora ponta é bem mais barato, como eu disse. É um cliente industrial, a 4 é um cliente industrial, na qual o consumo é mais excessivo, é mais expressivo. Diante disso, a concessionária falou o seguinte: cliente, eu consigo fazer o valor do quilowatts mais barato para ti no horário comercial, contudo, se você consumir no horário não comercial, eu vou te cobrar bem mais caro. Só que é o seguinte, eu faço mais barato, só que você vai ter que pagar a disponibilidade do que eu estou te entregando. Ou seja, a quantidade de carga que você tem vai ser a quantidade de demanda contratada que você terá que pagar, independente de você consumir no horário de ponta ou fora ponta. Perfeito? Espero ter deixado claro isso aí, que é bastante importante. O que acontece? Para os clientes que são mini gerador, a única coisa que vai ser realmente descontada são os consumos de ponta e de fora ponta. Perfeito? Vamos lá. O que acontece? Matheus, e a demanda ativa? Como é que ela fica? Pessoal, a demanda ativa, como eu disse, é uma taxa de disponibilidade que a concessionária cobra para clientes que têm o consumo no horário comercial mais expressivo, maior. Perfeito? Então, o valor da demanda contratada ele tem que ser, no mínimo, para a microgeração, a potência do inversor de cada sistema. Um exemplo, nesse cliente aqui, ele tem uma demanda contratada de 210 kW, ou seja, a potência de inversor que ele precisa ter neste momento é 210 kW de inversor. A potência máxima de inversor que o cliente pode ter nesta fatura de energia com essa demanda contratada é no máximo de 210 kW, tá? Lembrando, a potência de inversor máxima tem que ser a mesma potência da demanda contratada. Se o cliente quiser colocar mais do que a demanda contratada hoje dele, ele vai ter que aumentar também a demanda contratada, perfeito? Então vamos lá. Matheus, é só somar esses dois consumos para eu conseguir identificar a potência, ou seja,
em quilowatts que ele tem que gerar? Não, não é simplesmente isso. Por quê? Porque a tarifa de energia dessas duas unidades, desses dois componentes tarifários são diferentes. Ou seja, a TE é diferente. Matheus, como é que eu faço? A gente vai ter que fazer hoje, pessoal, o que a gente chama de fator de correção, tudo bem? A gente vai ter que dividir o valor da TE do fora ponta dividido para o de ponta. Por quê, Matheus? Para que a gente consiga chegar ali em uma equalização do que é que a gente precisa adequar para que a gente consiga somar esses dois valores. Como é, Matheus, que eu acho este ato regulatório da concessionária para que eu consiga fazer essa divisão de fora ponta para o ponta? Eu vou deixar o link na descrição deste site, como eu deixei no vídeo anterior também, que você consegue puxar todos os atos regulatórios, inclusive a composição tarifária da concessionária que você escolher. Aqui tem todos os agentes, tem todas as concessionárias. A gente vai trabalhar hoje com a Equatorial Pará. Então, tipos de processo, todos. O último ano do ato regulatório de 2023 e a gente vai procurar. Então a gente tem aqui a estrutura tarifária e tem o ato regulatório. A gente vai encontrar no ato regulatório. Se eu vir aqui, ó, em tabela 1, vai ter as tarifas de aplicação com base econômica no grupo A. Se a gente for dar uma olhadinha, a gente está falando de um cliente que ele é grupo A4 verde. Tá onde, Matheus? Está aqui, ó. Grupo A4 VD, verde. Por que verde? Porque existem mais de uma modalidade tarifária para o grupo A4. Ele pode ser verde, ele pode ser azul. Matheus, azul, o que que acontece? Você está vendo que tem outras demandas contratadas aqui, que é a demanda contratada de ponta e de fora ponta. Quando você tem uma demanda contratada em horário azul, você vai ter demandas contratadas diferentes para cada horário, que a gente está falando do de ponta e fora ponta. Para clientes que são A4, que tem um consumo aí de mais ou menos 150 mil por aí, ele já pode ser sim grupo verde, na qual ele consegue pagar apenas uma demanda contratada. Isso fica à disposição do próprio cliente. Perfeito. Então vamos lá no ato regulatório. A gente consegue identificar aqui que temos aqui, ó, A4, tá? Subgrupo A4, horário verde, e a gente tem os custos do horário da TUSD do ponta e o fora ponta. Também temos aqui o custo da TE do ponta e o custo da TE do fora ponta. Matheus, onde é que eu consigo identificar qual é a minha demanda contratada? Aqui também. Se você vir aqui, ó, no A4 verde, tem aqui, ó, NA. Você consegue identificar o valor da sua demanda contratada. Como é que eu consigo visualizar, Matheus? 51,12. Você vai na fatura, a gente consegue identificar aqui 51,12. É exatamente o valor da tarifa que a concessionária cobra na fatura do grupo A para a demanda contratada. E esse 65 aqui é o preço unitário da fatura com os tributos, com a incidência do ICMS, PIS e CONFINS, tá? Imposto sobre mercadorias e serviços, PIS e CONFINS sobre tarifas sociais, que vai de acordo com o capital bruto da empresa. Perfeito. O que acontece? Vamos fazer a divisão que a gente falou? Lembra que eu falei que para encontrar o fator de correção é importante a gente dividir o custo da TE de fora ponta para o de ponta? Então nós temos aqui que o custo da TE, qual é o custo da TE no fora ponta? Matheus, o custo da TE no fora ponta é 290,06. Esse é o custo da TE no fora ponta. Vamos calcular? Se eu tenho 290,06 dividido pelo ATE do horário de ponta, 453,25, eu consigo o valor de 0,63. O que seria isso? Esse seria o fator de correção. O que acontece? Para você descontar 1 kW no horário de ponta, você vai ter que gerar 6,3 kW no horário fora ponta. Perfeito? Vamos aplicar isso na nossa fatura. Vamos calcular aqui 7,747,96 vezes 1,63. Por que 1,63? A gente está adicionando 63% em relação a esse consumo. Então, esse cliente precisa gerar no horário de ponta 2.438 kW para descontar exatos 747 kW no horário de ponta. Pessoal, ficou claro isso aqui para vocês? Porque isso é um momento importante.
Se eu tenho 747 kW no ponta, para que eu consiga gerar no horário fora ponta, ou seja, durante o dia e descontar no horário de ponta, eu preciso gerar 2.438 kW. Ficou claro? Ok. Matheus, agora eu tenho o valor corrigido do consumo de ponta. O que eu faço? Agora sim, a gente consegue somar os dois valores. A gente consegue pegar os 17.573 e somar com os 2.340. Foi o nosso resultado lá, mais ou menos, não foi isso? Somando esses dois valores, você vai conseguir chegar no valor correto que o sistema de mini geração vai ter que gerar para que desconte perfeitamente no horário de ponta e de fora ponta. Tudo bem até aí? Então, Matheus, quanto é que eu vou pagar nesta fatura? Vamos fazer um cálculo aqui. Se, como eu disse, você gerar vai descontar apenas o seu consumo, ou seja, ponta e fora ponta, os valores de demanda contratada, consumo reativo e iluminação públicas, eles vão ter que ser pagos, perfeito? Então a gente só vai ter que somar esses valores aqui, tá? Matheus, cara, uma dúvida que é bastante frequente. Esse consumo reativo excedente, cara, tá muito alto, eu tô pagando 1.000, 2.000, 3.000, já vi cliente pagando 5.000 reais só de reativo. O que eu consigo fazer? Cara, é muito simples, tá? Você precisa fazer a instalação de um banco de capacitores. Por quê? Porque você precisa corrigir o seu fator de potência. A concessionária, ela me dá um limite de energia perdida. Por quê? Eu quero que você entenda que no mundo da elétrica existe a energia ativa, a energia aparente e a energia reativa. A energia aparente é aquilo que a gente vê nos equipamentos elétricos. Um exemplo, um transformador de 75 kVA. 75 kVA, kVA, ele é basicamente a energia aparente, a potência aparente. O que é a energia ativa? A energia ativa é aquilo que você realmente vai transformar em trabalho, tá? Em atividade, ou seja, uma média de 92% disso. Se eu não me engano, 75 vezes 92%, a gente tem 69. 69 kVA, kVA, é o que a gente realmente vai conseguir de trabalho. Matheus, o que aconteceu com esses 6? Esses 6 é a potência reativa, pessoal. É aquilo que o transformador, na hora da conversão, ele vai basicamente jogar fora. E isso a concessionária, para clientes que são grupo A, ele cobra. E aí é aí que vem o banco de capacitores para conseguir fazer essa correção, impedindo que passe para a concessionária e ela cobre de vocês. Perfeito? Isso aí é outra situação. Quem quiser que eu grave outro vídeo explicando sobre o fator de correção na fatura de energia, pode comentar aí que a gente faz esse vídeo. Perfeito. Falou da fatura agora, pessoal. Então vamos lá. Já que eu consigo descontar agora o consumo de ponta e o consumo fora ponta, qual é, Matheus, o valor que ficaria demanda contratada, o reativo e a iluminação pública? Vamos lá fazer o cálculo. Demanda contratada, 7.413,17. Vou somar com 2,22 mais 16,63, mais iluminação pública, 1.330,38. 8.763. Pessoal, 8.763 é o que o cliente vai pagar de fatura de energia mesmo com o sistema de mini geração. Isso tem que ser bastante claro com o cliente, tá? Porque isso é algo que a gente não consegue retirar, perfeito? Matheus, e se eu quisesse montar um sistema apenas para geração e mandar para outra unidade? Pessoal, eu quero deixar claro uma coisa para vocês, tá? É possível sim, a gente consegue fazer, mas tem que ter bastante cuidado com isso. Por quê? Porque depois da resolução 1059 da Lei 14.300, lá do dia 7 de fevereiro de 2023, lá no artigo 292, ele me fala o quê? Eu vou mostrar aqui para vocês. Artigo 292, ele me fala que para unidades consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica, a opção de que se trata o caput pode ser efetuada desde que atendidos de forma conjunta, ou seja, todos ao mesmo tempo, os seguintes critérios: possuir microgeração ou mini geração distribuída na unidade geradora, perfeito. A soma da potência nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5. Não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em uma unidade consumidora. O que isso quer dizer, pessoal? Como aqui fala, tem que ser tudo de uma forma conjunta.
O que eu vejo muitas pessoas querendo colocar transformadores aéreos em energia fotovoltaica, em sistemas fotovoltaicos, para o cliente ser optante B. O que é um optante B? O optante B é um cliente que ele é atendido na média tensão, ou seja, tem transformador particular, contudo ele é tarifado ali na mesma tarifa do grupo B. O grupo B é uma coisa, optante B é outra, só para deixar claro essa situação. Perfeito. O cliente, continuando o raciocínio, o cliente ele tem um transformador de 112,5 ou ele quer colocar um transformador de 112,5 com um transformador de 75 e ser incluído no grupo B. Pessoal, desde essa resolução, por causa desse artigo, é impossível você ter hoje um transformador aéreo particular com um inversor de 75 e ser atendido como optante B. Neste momento, você vai ter que ser obrigatoriamente grupo A. E tem mais, tá? Se a beneficiária do seu sistema ele tiver um transformador, mesmo que a geradora não tenha transformador, vou te dar um exemplo. Um cliente que ele tem uma geração de 5.000 kW atendido no grupo B, perfeito? Matheus, eu quero colocar uma beneficiária, só que essa minha beneficiária, sei lá, é um mercado e ele tem um transformador particular, porque o mercado hoje precisa de um transformador particular para ter uma energia boa. Você não pode mandar para essa beneficiária, porque se ela receber o crédito, ela teria que migrar para o grupo A, e migrar para o grupo A apenas para a inclusão de beneficiária não seria legal. Então tem isso, tá? Tanto a geradora quanto a beneficiária não pode ser atendido no grupo A, na modalidade tarifária A, tá bom? Por quê? Porque a fatura de energia ela vai sair mais cara, então tem toda essa situação. Para deixar claro tudo que eu falei aqui de forma bem simplificada, o cliente que é atendido na média tensão, ele não pode ter um transformador, ele não pode ter um inversor fotovoltaico e ser atendido como optante B. Tanto a geradora quanto a beneficiária não pode. Tudo bem? Perfeito. Isso está no artigo 22 da lei da resolução 1059 e você pode fazer o acompanhamento caso desejar. Então é isso, eu vou mostrar para vocês agora uma unidade consumidora do grupo A que ele já tem microgeração. Nós temos aqui essa unidade consumidora que vocês podem perceber que o consumo de ponta ele está sendo injetado, está sendo descontado exatos os valores. O consumo de fora ponta também está sendo descontado os exatos valores. E a demanda contratada ativa e a demanda de geração nesse caso específico, por quê? Porque a demanda ativa de R$ 51, ela é uma demanda para clientes que têm consumo e geração. Se porventura você quiser colocar um sistema apenas para geração, você pode optar pela demanda de geração, era o que a gente chamava de TUR de G, não é isso? Existe a demanda de consumo, TUR de C, e a TUR de G. A TUR de G você pode verificar que ele é mais barato aqui. A TUR de G no Pará, o valor da tarifa unitária é R$ 33,21. Matheus, como é que eu consigo visualizar essa tarifa? Vamos lá, a gente consegue identificar aqui, que na geração a demanda contratada é R$ 33,21. Então na fatura a gente consegue identificar esse R$ 33,21, na qual será incidido os devidos tributos, CMS, PIS e CONFINS, e fica no valor de R$ 42,91. Você consegue identificar agora a diferença do que é um cliente que ele tem a TUR de G e a TUR de C? Estou mostrando aqui para vocês no ato, na prática, tudo bem? Que esse aqui é a fatura de um cliente, aqui ó, 65,31 é um cliente que está na TUR de C, ou seja, na demanda contratada de consumo, e este cliente aqui é um cliente que está na TUR de G, demanda contratada de geração, tá? Olha aqui a diferença, ó, 42,91. A gente consegue identificar aqui, olha, tem um consumo de ponta, foi descontado o mesmo valor, consumo de fora ponta, descontado o mesmo valor, e os outros valores, que é o que? Demanda contratada e demanda de geração e a demanda ativa injetada sem ICMS, tá? Por que sem ICMS? Porque aquilo que você, por mais que você tenha uma demanda contratada e você não use parte dessa demanda, aquilo seria tratado como uma demanda contratada isenta de ICMS, até porque você não utilizou para ter incidência de ICMS, né? Que é Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. Você pode verificar que a soma desses valores, a soma dessa fatura, são exatamente desses itens aqui tarifários. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo. Eu tenho aqui 1.429,88 mais 216,69 mais 150,36 mais a iluminação pública 708,47.
o valor final desta fatura, a gente consegue identificar que é exatamente o valor da fatura deste cliente, ou seja, ele realmente está gerando, está descontando, está batendo e ele está tendo realmente o faturamento correto, perfeito? É importante a gente destacar que esse cliente ele gerou 18.850 kWh e esse crédito vai ser mandado para outra beneficiária que é um supermercado. Então a gente consegue identificar realmente que o consumo de ponta e de fora ponta ele está realmente baixo. Essa geração ela pode tanto ser descontada nessa fatura, quanto ele pode mandar para outra beneficiária. Lembrando que a beneficiária ela não pode ser um optante B. Por quê? Porque se ele tiver subestação particular, ele vai ter também que ser grupo A se ele quiser receber crédito. Não importa, pessoal, se a geradora é grupo A, se a beneficiária for um optante B, ele vai precisar ser grupo A se ele quiser receber, tudo bem? Então, se preocupe com isso porque é algo importante que vai chegar o momento que o cliente vai querer esse desconto e aí você acabou não conseguindo visualizar e prever essa situação e o cliente ele vai ficar chateado. Então é isso, pessoal. O que acontece? A gente já falou do consumo de ponta, do fator de correção da TE para fazer essa soma do que o cliente realmente tem que gerar. Falamos também da demanda contratada, que isso é um valor que não vai ter como fazer a subtração na fatura de energia. Falamos também sobre a situação do grupo A da Resolução Normativa 1059. Então aqui tem todas as informações necessárias para um bom dimensionamento para um cliente grupo A. Lembrando que esse tipo de conteúdo não é algo que você vai evitar, vai deixar de ter a importância de um engenheiro especializado, tudo bem? Então é importante sim você ter um acompanhamento técnico especializado próximo de você para que tudo ocorra perfeitamente bem. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, comenta, se inscreva no nosso canal que é muito importante. E é isso. Obrigadão, até mais.